Começa já, nós vamos partilhar. Já começou? Já está transmitindo. Navivulo? Vou desligar aqui no microfone. Aliás, tentem ouvir-me. Conseguir me ouvir? Já vou entrar no Facebook. Navivulo limitado. Não, é o editor. Ele foi o editor. Consegues ouvir? Consegues ouvir aí? Está essa sala aqui. A rede. Aqui. Consegue ouvir? Ok, já está. Então, som está. Ouve-se bem? Consegue se ouvir? Consegue? Ok. Mas ok. Ótimo. Está a chegar com algum delay, mas. Não vai. Seu microfone. Então, creio que poderemos começar. Vou fazer aqui uma coisa. Vou partilhar. Pronto. Meteste a legenda já, né? Coloquei sim. Ali, aqui, a legenda onde? Quer dizer, o dígito. Sim, aqui, clique. Está aqui. Isso aqui? O cerimônia de homenagem. Ok. Tá bem. Ok. Tá bem, então vamos começar. Sim, boa noite, boa tarde a todos presentes. Obrigado mesmo pela vossa presença aqui nesta nossa cerimónia de homenagem ao Vunda Toné. Nós, não tendo a possibilidade de estar em Luanda, onde decorreu a cerimônia fúnebre, para prestar a devida homenagem, decidimos então reunimos-nos aqui em Lisboa, uma terra por onde também o Vunda tem muitas pessoas que o amavam, quer por vários laços, quer de amizade, quer familiares, e até alguns laços mesmo em termos profissionais, nomeadamente a partir da universidade e também de vários trabalhos que ele foi orientando enquanto professor universitário. Eu sou Frederico de Carvalho, fui o editor e amigo, colega de Vunda Toné ao longo desses muitos anos. Infelizmente não pude estar e queria imenso estar com ele naquela altura em Luanda para poder acompanhar a última morada. Senti-me então aqui nesta obrigação de organizar, de partilhar este momento aqui com todos para podermos então honrar a sua memória. Eu, desde o primeiro momento que estive em contato com a família, porque para além de termos toda esta amizade que tivemos ao longo desses anos, também permitiu-nos ter uma amizade com a família e por isso também estive muito por dentro de todo o processo e foi para fazermos aqui esta cerimônia, inclusive tive de perguntar à família
o que achavam desta nossa homenagem. Temos aqui uma pequena biografia para ler de Vunda Toné. Antes disso, calhar, explicar que a nossa homenagem está a ser transmitida em redes sociais, a partir da página da editora Livulo, a editora com quem ele trabalhou durante esse tempo e pela qual eu fui o editor dele, porque é uma forma mais, digamos, mais abrangente de não tornar pessoal a partilha, a transmissão por intermédio da minha página pessoal. Eu farei a leitura, basicamente vou aqui partilhar como faremos essa nossa homenagem. Farei a leitura primeiramente da biografia, mas depois ficam todos aqui convidadas para juntarem-se aqui aos microfones, para poderem fazer uma declaração livre, como bem quiserem, em gesto de elogio fúnebre a Vunda Toné, sendo que nós temos aqui sensivelmente 1h30 para podermos usufruir deste espaço e por isso, com certeza que é um tempo suficiente para prestarmos essa digna homenagem à Vunda. Vunda, passo a ler então a biografia. Vunda Will Sérgio Toné nasceu no dia 29 de agosto de 1986 em Luanda. É filho de William e Ana Toné, esposo de Zélia Toné e pai de Alona e Oana, as mulheres da sua vida e por quem dedicou todo o amor, carinho e atenção. É irmão, neto e sobrinho muito amado. Cedo revelou a sua preocupação para com os estudos, aos quais dedicou sempre muita importância. Fez o ensino primário e secundário no Colégio Pitabel, em Luanda, onde fez amizades que conservou até o momento do seu falecimento, como demonstraram pela presença na ocasião do fúnebre em Luanda. Licenciado em Psicologia Clínica pela extinta Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, e nesta qualidade de psicólogo, desempenhou funções no Hospital Psiquiátrico de Luanda. Obteve o grau acadêmico de mestre em Novas Tecnologias Aplicadas à Educação pelo Instituto Universitário de Pós-Grado, isto no Reino de Espanha. Posteriormente, diplomou-se em Psicoterapia Sexual pelo Instituto Paulista de Sexualidade na cidade de São Paulo, isto no Brasil, e ainda em Psiquiatria e Saúde Mental pela Universidade Católica Portuguesa. Professor universitário com passagem em várias universidades e institutos, esteve vinculado desde 2009 até a presente data do seu falecimento à Universidade Oscar Ribas, onde formou centenas de jovens, muitos inclusive presentes aqui neste momento, e atualmente a aplicar a psicologia em prol do bem-estar psicoemocional das famílias angolanas e não só. É assim que ele vivia a sua vida, cuidando do outro, preocupado com a saúde mental do próximo. Lecionou psicologia na Universidade de Lusíada de Angola, no INSTA, na UTANGA e também no Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais, mais conhecido por SIS. Na qualidade de jornalista, Vunda destacava-se na cobertura de assuntos culturais. Foi editor de cultura no semanário Foito, jornal fundado e dirigido pelo seu pai, William Toné. É neste jornal onde publicou os artigos na rubrica Psicologia e Você, que mais tarde viriam então a constituir o seu primeiro livro, Psicólogo Por Quê e Para Quê, que foi publicada a primeira edição em 2010 e que temos aqui também em exposição para podemos ver a sua obra. Ele publicou também os livros Educar e Filhos Sem Bater, em 2019, e o Revelações Afetivas e Sexuais, em 2020. Aqui faço uma pausa para dizer que o primeiro livro, Psicólogos, Por Quê e Para Quê, mais tarde foi feita uma nova edição, e por isso temos ali as duas edições, a primeira e a segunda. E depois, posteriormente, o livro Educar os Filhos Sem Bater
também, no ano passado, sofreu uma nova edição, que também está ali ao centro. Então temos o livro Revelações Afetivas e Sexuais, que é o seu último livro. Na qualidade de editor, posso adiantar que fruto das várias formações que na nossa área de formação, a Academia Livolo, fomos realizando, tínhamos já, o Vunda estava a preparar um novo livro para este ano que seria um resultado dos trabalhos, dos manuais que ele preparou sempre para realizar as formações. Estava a fazer uns arranjos, revisões e era a sua pretensão, isso também um pouquinho motivado por mim, que publicasse. Constituiu o Consultório de Psicologia Oceanos, projeto ao qual dedicava-se com afinco. É neste espaço que, para além de formações que ministrava periodicamente, também supervisionava estudantes de psicologia em regime de estágio. Vunda pronto, eu tenho alguma dificuldade em falar de Vunda no passado, e por isso às vezes falarei peço a vossa compreensão. É analista de questões sociais em rádios e televisões, divulgador científico e cultural, e tem promovido várias iniciativas em Angola na área da saúde mental, da sexualidade e da educação cívica. Foi membro do Conselho Científico da revista Crioula, publicação científica dos alunos de pós-graduação da área de estudos comparados de literaturas de língua oficial portuguesa da Universidade de São Paulo, no Brasil, e também membro da revista Tentemboa do Instituto Superior Politécnico Tocuista. Foi ainda colaborador do portal Psicólogos. Esta é uma breve, mas muito breve, quanto fosse possível, elaborar uma biografia tão repentinamente, porque isto não havia nenhum sinal de que isto iria acontecer, como creio que todos terão acompanhado. Vunda Tonei, até o dia anterior à sua morte, ainda esteve a trabalhar ativamente e por isso a sua morte repentina também obrigou-me assim a elaborar. Pronto, esta foi a biografia que também a família pediu-me para elaborar, foi assim um pouquinho acima do joelho e por isso mas haveria muita coisa a falar sobre o Vunda, muitos projetos ao qual o Vunda esteve ligado que mereciam também ser destacados, mas que aqui mesmo nesta sala e com certeza que e aqui nesta sala tem pessoas que também trabalharam ativamente com o Vunda e poderão partilhar o que é um complemento à sua biografia. Eu tenho ali um elogio fúnebre pessoal que também gostaria de ler aqui, mas para já começar dando palavra a duas pessoas, eu gostaria que quem estivesse disponível pudesse vir cá, esteja à vontade, se não precisamos de ter longos discursos, quem achar que não é livre, depois esteja aqui à vontade. Temos aqui um microfone para facilitar também a audição, o som de quem nos estará a acompanhar, por favor. Gostaria que, ao tomarem a palavra, se calhar nos apresentássemos para saber em que contexto conheceram. Eu próprio, se calhar, depois teria de falar também um pouquinho em que contexto conheci o Vunda. Foi só, pode ficar na mão ou se queres fixar queres fixar ou fica. Boa noite, sou a Teresa Domingues, fui aluna do professor Vunda na Universidade de Oscar Ribas. Com o professor foi sempre uma pessoa excelente, muito cumpridora e também acompanho muitas vezes na psiquiatria. Quando precisei, ligava para ele e ele sempre esteve disponível para ajudar qualquer pessoa.
era só ligar para ele, que ele dizia, né? Estava à vontade para ligar para ele a qualquer hora. Ele estava sempre disponível para todos. Nunca houve exceção. E tanto mais é que até hoje temos o grupo dos colegas do Oscar Ribas e falamos sempre dele. Foi muito difícil ouvir que ele partiu, né? Que foi inesperado, que foi uma das coisas, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para Angola para tentar compreender. E também foi ele que apresentou-me o Cedrico de Carvalho, pronto, que ele estava em Angola e eu disse que estava aqui, via em Portugal e estava cá em Santarém e ele disse-me que era para conhecer os amigos dele que estavam cá. E deu-me o contacto e eu liguei para a Neuza e o Cedric e até hoje não temos a ligação. Anos dessa ligação afetiva, com ele presente e ausente também agora. Obrigada. Obrigado, Teresa. Mais alguém chegar-se? Catarino, fica ali na transmissão, se tiverem questões, eu não sei se é possível intervir diretamente, mas se tiverem questões, depois. Ok, quem quiser colocar alguma questão, partilhar alguma memória que tenha tido com Vunda, pode colocar e vamos fazer aqui a leitura. Sim, eu acho que é desta forma, né? Tá bem. Mais alguém? Chega. Nós temos pouco tempo. Ok. Boa noite. Eu sou o Fernando Cauendimba. Estava há pouco tempo a conferir com o Catarino essa coisa cronológica de quando conhecer o Vunda, pela referência que ele é para o cenário da saúde mental em Angola. Muitas vezes não é necessário encontrá-lo pessoalmente para saber que existe um Vunda Toné, que é um profissional em psicologia e que é útil quer no atendimento quanto na administração de aulas, entre outras áreas que ele sabia muito bem fazer. Eu me recordo, talvez, teria sido mesmo em 2010, na altura do lançamento da primeira edição deste livro, quando, folheando o jornal Folha 8, vi lá um artigo a apresentar este livro, mais ou menos àquela altura. Entretanto, demorou muito mais tempo para poder estar presencialmente com Vunda. Mesmo à distância, com os contactos, falávamos já, nunca nos tínhamos encontrado. Ele prefaciou o meu primeiro livro, Em Minha Casa as Psicologias Têm Outros Nomes, que saiu em 2019, mas ele fez o prefácio em 2018. Então foi em 2019, quando ele lançou este Educar sem os Filhos Sem Bater, que fez o primeiro lançamento em Angola, me parece. Entretanto, se dando conta da minha ausência, então perguntou-me onde é que eu estava, disse que estava em Portugal. Disse, ainda bem, daqui a pouco estou ali. E quando chegou, ele telefonou, organizou um almoço. Estivemos lá muita gente na residência familiar aqui. Quem é o Vunda Toné para mim? Prontos. Há muito que se lhe diga, porque para nós, na condição de psicólogos, para você ser um bom psicólogo, tem necessariamente de ser uma boa pessoa. Enquanto ser humano, tem já de ser fértil em termos de qualidades. E o Vunda, me parece que não lhe foi muito difícil, assim. Por isso é que ele é o que é enquanto profissional, porque enquanto pessoa já destilava isso. Alguém que sempre exaltava as outras pessoas, por mais pequenas que fossem. Porque nós éramos pequenos, não é? Vunda já era Vunda, nós alguns estávamos de outras coisas, depois fomos para a psicologia e embora não tivéssemos muita diferença de idade, ele já era a referência que era, como a Teresa bem pouco te falou, sempre disponível. A última vez que eu estive com Vunda foi no ano passado, ele vivia a Nova Vida, por acaso eu também, e poucos meses antes de vir para cá, por acaso encontramos no mini mercado, despedimos-nos, desejamos boa sorte para o que eu vinha fazer aqui. Foi quando eu conheci presencialmente a mulher, as filhas que estavam com ele, enfim, e longe de nós imaginar que Vunda pudesse ir. O legado começa por aqui, nós assistimos por vídeo quanto foi o movimento, pelo menos, se quisermos colocar quantidade naquilo, das pessoas que choraram, que deram testemunhos, que manifestaram a saudade do Vunda. Eu penso que isto aqui vai ser, para o resto da vida,
porque ele soube marcar as pessoas todas e eu sou também uma daquelas que se beneficiou bastante de Vunda e eu não faço ideia se por alguma coisa que eu tiver feito ou que eu tenha sido, que tiver tido, conseguiria, digamos assim, devolver ao Vunda. Então, bem-haja, lá onde estiver, em função das crenças de cada um, de certeza, a minha é que Vunda olha para nós e vai querer que a gente dê testemunho não só da sua vida, mas também da sua obra, aqueles que estão em livros, mas também noutros formatos. Muito obrigado. Estamos acaba de chegar, tenha à vontade, estamos já no momento de declarações livremente. Quem quiser tomar a palavra pode chegar-se. Mais alguém? Então, se calhar eu vou aqui a avançar com a leitura de um textinho que tenho. Para depois voltou aqui a palavra. Pronto, eu sou, e aqui se calhar começo por essa explicação de como conheci o Vunda. Eu sou jornalista e em 2009 entrei no jornal Folha 8, que é o jornal fundado pelo pai. O Vunda na altura era editor de cultura e nesta atualidade fui trabalhando muito com ele. Eu não estava na área da cultura, mas o Vunda era presença assídua na redação e também então interagíamos muito. Lembro que já na altura chamávamos o Vunda de Envundate. Isto era aquelas brincadeiras próprias de redações jornalísticas. Isto porque o e-mail dele, que até hoje tem um decor, é envundate@gmail.com. Então muitas vezes chamam Vundate. Pronto, Vundate, porque era o T de abreviação de Toné. E pronto, sempre uma pessoa bastante afável. Eu acho que se calhar também isto também é o que eu escrevi. Às vezes temos essa coisa de elogiar as pessoas quando partem, mas o Vunda é daquelas pessoas raras que não precisamos mesmo de procurar enfeitar palavras. Todas as palavras bonitas cabem no Vunda, né? Por causa disto, ele de facto era uma pessoa extremamente humanista e era de distinção. Eu faço oração, então ele escolhe ser uma boa pessoa. Talvez isso cause que quando me refiro a percepção, a razão de ter sido um bom psicólogo, porque eu mesmo que interagi muito com ele, eu falo psicologia, muito bom falar de psicologia em todo momento. Mas se calhar não é porque ele está a falar da psicologia, porque ele está a ser o Vunda, já era o Vunda antes de ser psicólogo e esta combinação tornava-lhe então um psicólogo excepcional. Sempre foi bastante próximo e vocês devem perceber uma coisa, ele é o filho do diretor e fundador do jornal, mas fazia sempre questão. Há uma coisa que é curiosa no Vunda, é que o pai, ele chama o pai de papá. Mas no jornal, era automático ele chamar o pai de diretor no jornal. Então, como todos chamávamos, né? Estamos ali todos, chamamos de diretor, às vezes chamamos de DG. E ele automaticamente também chamava de diretor. O pai não está ali, porque ele não estava ali, ele sabia que não estava ali como filho, estava ali como jornalista, coordenado do pai, editor de cultura, e o pai estava ali na qualidade de diretor e por isso havia um outro tipo de tratamento. Mas era automático, né? Não havia um esforço. O Vunda sabia muito bem, que também é algo que o Vunda tinha de muito interessante, era esta capacidade dele de perceber e adaptar-se em função do local onde está. Eu dizia, Vunda, às vezes dizem que eu sou diplomático, mas o Vunda era muito mais, né? Era muito mais conciliador do que eu, sempre muito preocupado em fazer pontes do que propriamente quebrar, mesmo até quando ele discordava de forma veemente com algumas pessoas, ou com algumas suas atitudes, estava mais preocupado em fazer pontes
do que em gerar conflitos. De facto, isto era o Vunda. Então, de 2009 para cá, eu acho que não houve nenhuma altura em que não interagi com Vunda, sempre. Depois passei por algumas situações que ainda reforçaram muito mais. A minha vinda para Portugal também reforçou este nosso laço e a criação da própria editora Ilivul também ele tem a sua mão, porque foram o primeiro livro, aliás, o do Carlos Filho sempre até o primeiro livro da nossa editora, foi com ele. Sempre com ele. Vou ler para não me perder aqui nestas memórias e algumas coisas que já acabei falando, se calhar estarão aqui. O Compromisso do Jornalismo deu um título ao meu elogio. Eu dei o título aqui do elogio ao humanista Vunda. Atualmente são poucas as pessoas a quem podemos atribuir a classificação de humanista. Esta palavra parece ter perdido sentido por falta de pessoas a quem assim chamar. Talvez porque não conhecemos fisicamente pessoas com tal característica. Mas tenho a sorte de ter conhecido. O meu amigo Vunda era, sem sombras para dúvidas, um humanista. Sabia, como poucos, demonstrar empatia pelo próximo. Quem participou das dezenas de formações sobre psicologia que organizamos juntos, sabe que, em todas as lições, dedicava largos minutos a falar sobre o dever de atuarmos com empatia. Acreditava mesmo que a empatia determinava a forma como o próximo se sentiria na relação estabelecida. Não eram meras palavras. Vunda assim agia. Ao conversarmos, mantinha a tônica na compreensão do outro, não na autoflagelação, no cuidado físico e emocional. Ele reconhecia os limites humanos e, por isso, lidava melhor com as contradições humanas. Julguei que estava a aprender contigo, Vunda, a lidar com estas contradições, numa altura em que, como relâmpago único numa noite densamente escurecida, partiste num relampejar. E lembro que foi como um relâmpago que entraste na minha cela, na prisão de São Paulo, naquele domingo, dia 13 de dezembro de 2015, e olhaste-me com empatia. Não tinhas pena, não tinhas medo, tinhas empatia. Nem te consegui dirigir palavras naquele instante, mas sei que sofrias comigo e também resistias comigo. Estavas na companhia do nosso amigo e professor Fernandes Manuel, que arquitetou aquele encontro na esperança de dar-me esperança. E deram-me, ambos. Hoje, neste momento de despedida, não me consigo despedir de ti, nem fazer promessas, nem declarar palavras vãs. Humanista és e sempre serás. Com agradecimento ao papá, à mamã, à Zélia e às meninas por terem partilhado conosco, deixo-te este poema com o título Amigo, de Alexandre O'Neill, porque sempre foste e continuarás a ser o meu amigo e porque não sei falar de ti no passado. Vou ler o poema citado. Mal nos conhecemos, inauguramos a palavra amigo. Amigo é um sorriso, de boca em boca, um olhar bem limpo, uma casa, mesmo modesta, que se oferece, um coração pronto a pulsar, na nossa mão. Amigo, recordam-se, vocês aí, escrupulosos detritos. Amigo é o contrário de inimigo. Amigo é o erro corrigido, não o erro perseguido, explorado. É a verdade partilhada, praticada. Amigo é a solidão derrotada. Amigo é uma grande tarefa, um trabalho sem fim. Um espaço útil, um tempo fértil. Amigo vai ser, é já uma grande festa. Muito obrigado, Vunda, pela amizade. Pronto, eram estas minhas palavras para o Vunda. Não tenho muita coisa a dizer. Lá está, fosse possível, monopolizava a palavra, mas eu vou partilhar convosco e quem quiser também pode cá vir, por favor.
Boa noite a todos. Eu sou o Catarino Luamba. Eu sou amigo do Vunda e colega. Na verdade, eu não consegui escrever absolutamente nada. Mesmo a nível da revista, nós não conseguimos fazer uma nota fúnebre que fosse digna para descrever aquilo que o Vunda significou ou significa para nós. E nem consigo, neste momento, lembrar quando é que eu conheci o Vunda, como é que eu conheci o Vunda. Simplesmente eu e o Vunda falávamos todos os dias, mas todos os dias. Podia estar lá, podia estar cá, falávamos todos os dias. Até o último dia, antes da partida, falamos. Um dia antes eu perguntei como é. Então, preciso de euros, porque sempre que eu tivesse dificuldades, ele mandava euro, às vezes mandava Kwanza e fazíamos essa troca. E entre outras coisas que nós fazíamos relacionadas ao trabalho, porque ele tinha o consultório, eu sou psicólogo, eu não sou clínico e todos os pacientes que vinham da minha parte foi o Vunda que fazia os atendimentos. Então, quando me ligaram do consultório naquele dia, claro que eu nunca ia pensar que seria uma notícia da partida do Vunda. E logo atendi. Então, o que é que vocês querem comigo? Quando ligaram, o que é que vocês querem comigo? Porque foi sempre dessa forma que nós nos tratávamos, de forma muito íntima. E a Neuza diz, olha, doutor Catarino, tem um assunto para partilhar contigo. Eu disse, fala o quê? Já vão me pagar as minhas percentagens e tal? Não, não é isso. É que acabamos de perder o doutor Vunda. Eu estava num supermercado, eu senti os pés quase que paralisados, nem consegui pagar as compras que eu estava a fazer, simplesmente saí e não duvidei, porque parece que alguma coisa, quando a Neuza disse, parece que alguma coisa dizia que sim, era verdade. E desde aquele dia até hoje eu fico assim, parece que ainda vou ter algum momento que vou trocar alguma mensagem com o Vunda. Então eu não consigo descrever a dimensão, não consigo dizer qual é o significado nesta altura que o Vunda tem para mim, tem para nossa equipa, porque nós fazíamos parte de uma equipa da revista de psicologia, estávamos a desenvolver uma plataforma digital para consultas totalmente online e o projeto continua aí. Então ainda continuamos em choque. Talvez nós poderemos nunca conseguir fazer um elogio fúnebre a nível da nossa organização, porque nós não vamos conseguir encontrar palavras para descrever aquilo que, na verdade, ele significa para nós. Vamos tentar arranjar formas de eternizar o nome dele. Não sabemos qual vai ser a forma, mas claramente que nós vamos conseguir arranjar uma maneira para que ele continue nas nossas vidas, que ele continue a ser o guia, porque para mim ele foi o guia, porque todas as vezes que eu tivesse porque nós tínhamos essa diferença, ele é muito mais tranquilo e eu sou um pouco mais temperamental, e às vezes eu ligava para ele, olha, aconteceu isso, eu estou chateado, ele dizia, fica calmo. Às vezes estou a falar de alguém, ele só perguntava, mas estás a falar dessa pessoa, será que ele não tem nenhum lado bom? E você vê, mas esse indivíduo nunca concorda, nunca me apoia para alguma coisa, mas no final era a pessoa que eu precisava para partilhar, era a pessoa que eu tinha que dizer como é que eu estou a me sentir, para depois ele falar aquilo que devia ser necessário para tomar a melhor decisão. Então, eu acho que o Vunda não consigo atribuir agora nenhum adjetivo, não consigo dizer o quanto significou para nós, para mim particularmente, mas nós vamos continuar aqui a seguir aquilo que ele representou para nós. Então é isso. Obrigado. Eu não sei usar, mas eu pôr aqui. Posso? Será que não responde? Só assim, já está. Ok.
Eu não sei se é boa tarde ou boa noite. Meu nome é Edna Alexandre. Eu conheci o Vunda na barriga da mãe. Sou tia por afinidade do Vunda. Sou muito amiga da Santa e da família. Então não queria deixar passar este momento que estamos aqui. Eu não vejo muito bem, algumas coisas vão passar, né? Homenagem ao Vunda. Hoje apresentamos a nossa homenagem ao Vunda Toné, que partiu desde a vida, que partiu desta vida e deixou um vazio profundo, mas também um legado de lembranças que jamais serão apagadas. A sua passagem por este mundo foi marcada pela sua presença, pela sua história e pelo impacto que teve na vida de quem conheceu e amou. Mesmo na dor da dependência, somos convidados a guardar no coração os momentos vividos, as palavras partilhadas e tudo aquilo que Vunda Toné representou para a família e amigos. A morte leva ao corpo, mas o amor e a memória e o exemplo permanecem vivos. Que o Supremo Criador conforte os corações enlutados. Que o Supremo Criador conforte os corações enlutados de força e a família e conceda descanso eterno à sua alma. Quero também partilhar aqui um bocadinho acerca da morte. Diz a Bíblia que a morte não é o fim de tudo, mas é um estado de descanso enquanto guardamos a promessa de Deus. Quer você queira, quer você não. A Bíblia diz que haverá ressurreição. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Isto mostra que, biblicamente, a morte é um sono profundo, sem consciência, dor ou sofrimento. Quero confirmar em João 11, 14. Depois temos aqui mais um bocadinho. A esperança cristã. A Bíblia não fala da morte como derrota final, mas como algo temporário. Também pode confirmar em 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos que sejamos ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, mas como outro que não tem esperança. A esperança é a ressurreição prometida por Deus. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Senhor. Eu, para além da homenagem ao Vunda, o nosso filho que eu costumo dizer que o Vunda já nasceu psicólogo na barriga da mãe dele. Vocês não sei se lembram, naquela altura, nós ainda mais, né? O Vunda já estava nas redes sociais, nas redes sociais não, já estava nos palcos, na cidade de Luanda, nós já ouvíamos o Vunda na rádio, na televisão, mas assim, muito pequeno, muito jovem. Quero dizer que antes do Vunda partir, eu nunca mais vi a mãe do Vunda, porque nós temos estado sempre juntas. E eu disse, Santa, como é, vamos para Angola? E ela disse que não. Tenho o bilhete agora para fevereiro, mas não me apetece nada ir para Angola. Eu disse, então pronto, vamos marcar para março, nós as duas. Ela disse, qual é a tua data? Eu mandei a data e pronto. Eu disse, está fixe, estamos a estar. Amanhã, não estamos à tarde, ouvimos a notícia que a Santa recebeu porque o Vunda partiu. A Bíblia diz que a morte está mais próxima do que o jantar. Eu não sei se vocês concordam. É mais fácil morrer do que jantar. Então a Bíblia também nos indica que a Bíblia diz que vamos ressuscitar. Aqui tem psicólogo que diz assim, mas isso não é mentira. Olha, queira você não, a Bíblia é livro antigo, mas sempre atualizado. As mamás, as irmãs estão aqui também sabem disso. Nós às vezes duvidamos muito o que Deus quer fazer na nossa vida ou que quer mostrar sobre a morte. Temos que investigar o que é a morte, por isso é que a Bíblia diz que a morte não é morte, é apenas um sono. Naquela manhã gloriosa, quando o Senhor se manifestar aqui na terra, cada um ouvirá a sua voz. Portanto, era isso que eu queria passar. Queria também dizer aos irmãos que esta é quase a minha área de falar um bocadinho sobre olha, passou-me, deu-me um branco. Então, para dizer que estamos todos muito tristes. E a doutora que me ligou, eu perguntei lá em Luanda, então, como é que aconteceu? Ela trabalha na clínica, eu disse, então, o que é que aconteceu, Edna? Não sei, mas nós fizemos todos para poder reanimá-lo. E hoje também ela perdeu o irmão. Estava a vir, a doutora Ivone Kemba perdeu o irmão a vir do Cunene, o irmão caçula de 40 anos também. E então, a vida é assim. Espero que não tenha prolongado muito tempo. Muito obrigada por esta oportunidade. Ok. Técnicas. Ok. Alguém quer juntar-se?
estive ali a ver o. Só que aqui temos os livros do Vunda e a nossa edição, a edição do. Mesmo Revelações, mas a edição Psicólogos, Porquê e Para Quê. Uma das curiosidades que muito houve durante muito tempo foi se aquele era o Vunda. Se aquele que está na capa é o Vunda. Muita gente sempre confundiu isto. Porque é uma foto de facto de um consultório, de alguém a atender, tem alguns traços do Vunda, então muitas vezes perguntavam-nos se era o Vunda. Não é, pronto, é uma foto de um banco de imagem, mas eu aproveito com isto de dizer que Vunda tinha um olhar para as capas, como percebem, tirando a capa do primeiro livro, todas as capas depois são elas muito originais. Porque o Vunda tínhamos essa combinação, coincidia que gostávamos muito de valorizar ah, aquela proximidade ah, com o povo angolano. De tal modo que o livro do Educar os Filhos Sem Bater, quem está na capa são pessoas amigas, né? É Marília, é uma psicóloga também, e o Vunda na altura, não sei de que forma que o Vunda sabia dessas fotografias, mas pediu-lhe que enviasse a fotografia e a Marília enviou. Hoje esse bebê está com, se calhar, já 10, 12 anos. Aliás, a Marília já outra vez pediu, uma vez disse: "Pá, o meu filho agora tem que voltar a capa para ele próprio dizer se eduquei ele batendo ou não. Porque já tá em altura de poder dizer se a mãe seguiu as recomendações do psicólogo." O outro livro, a nova edição do Educar os Filhos Sem Bater, também é fotografia de capa de uma família amiga do Vunda. Eu não o conheço pessoalmente, mas o Vunda fez questão de colocar nessa perspectiva sempre de valorizar as famílias angolanas e aqui também valorizar essa proximidade, este carinho que ele tinha por essas pessoas que ele coloca na capa. Então, aproveitei este momento para partilhar esta informação. Revelações não tem nada a ver, que também não, a foto, uma foto mais íntima de um casal, mas não, também é uma foto de banco de imagem, não é uma foto de pessoas que conheçamos pessoalmente, à exceção das duas edições do Educar os Filhos Sem Bater. Mas alguém queira aqui vir tecer algumas declarações? Temos ainda alguns minutos aqui nesta sala, neste espaço Fábrica Braço de Prata, que nos foi solidariamente cedido para este momento aqui de homenagem que estamos a realizar. Mas alguém tem à vontade? Vundate. Quer dizer, não, olha, pronto, quem atribuía os nomes na nossa redação era um outro, era o nosso chefe Baixo, era o editor-chefe. Ele é quem atribuiu, ele é quem começou com Vundate, ele é quem e a mim, pronto, chamava Cedras, né? Não é. Ok. Ok. Entendi. Não, aqui a minha era o Cedras, mas era por causa dessa ligação também do jornal, não era, não sei se era algo que ele cunhou. Eu também tenho a sorte de raramente dar-me apelidos, mesmo das vezes que tentei dar-me apelido não funcionaram. Naqueles tempos de miúdos, tentei, também não funcionaram. E às vezes é C, mas que é a abreviatura do primeiro e último nome, mas o Vunda nunca usou. No máximo usou Cedras, que era já da redação, lá no Folha 8. Pronto. Mas eu ainda, neste momento, não sabemos. Nem eu tenho ainda coragem para poder analisar esse tema.
O que eu posso dizer é que tudo que for feito em nome do Vunda para preservar o seu nome é muito bem-vindo. Eu até estive a pensar no consultor Oceanos, que ele dedicou imensa energia no consultor Oceanos. Gostaria imenso que perdurasse, mas ele era o rosto daquilo, ele tem a alma daquilo, mas é desejo imenso que tudo aquilo em que ele colocou a sua energia perdure. Nós temos os textos, porque são manuais mesmo, são manuais das formações. Realizamos, se calhar, mais de 20 formações. Então, e o Vunda, algo que eu admirava imenso, que eu tentei falar aí na minha declaração, é o Vunda preparava cada formação como se fosse a primeira vez que estivesse a preparar algo sobre psicologia. Ele voltava a abrir mesmo os calhamaços, os manuais, sempre fazia isso. Não é daqueles. O Vunda era um professor, nessa perspectiva, não era daqueles professores de pegar cada ano, pegar o que já está e repetir. Né? Aquela história de fascículo que é muito comum em Angola. Não. Todos, sempre. É, partilhava, preparava sempre. Tanto é que nós fazíamos sempre, organizávamos sempre o manual, né? Como temos essa perspectiva da editora, então fazíamos sempre uma edição do manual, para partilhar algo agradável de se ler, em termos gráficos também. E muitas vezes o Fundo atrasava para nos entregar o texto, porque ele estava mesmo a fazer a coisa de raiz, né? Estava mesmo a ver aí o Jung, né? Vocês têm o Jung, tem também estão muito sempre aí com o Freud. Está sempre ali com o Freud, olha, tem que sempre pegar o DSM, tem que fazer a comparação. Quer dizer, lá está, estava sempre a estudar. O Fundo estava sempre a estudar para trazer coisas. Não, e é por isso que as formações que ele ministrava, e julgo que também terá sido assim nas aulas, e que os estudantes que estão aqui ainda terão a oportunidade de partilhar mais, a Teresa já o fez, ele sempre trazia coisas novas, todos os dias. O Vunda chegou a uma dada altura que passou também a fazer análise análises, psicoemocionais de coisas, de incidentes que ocorriam na cidade, no país. E isto também lhe obrigava sempre a ir ver, fazer uma avaliação do estado, do bem-estar das pessoas. Pronto, então, eu acho que o Vunda merece sim que publiquemos os seus estudos. Isto dedicou imensa energia na preparação daquelas informações, mas agora nós temos acesso a esses manuais, a família também tem acesso, está nos computadores e posteriormente poderemos abordar a possibilidade de reunir, compilar todos e publicar em livro. Eu vou puxar, se calhar aqui, então fazer aquela coisa de provocar pessoas para juntarem-se aqui à conversa nas declarações. Vou falar sobre a Zélia. A Zélia, que é homônima da mulher de Vunda. Eu conheci a Zélia numa das formações do Vunda, né? Uma das formações que organizamos, e a Zélia participou. Eu não sabia que a Zélia, quer dizer, não conhecia a Zélia de todo, mas depois a Zélia participou e passei a conhecer apenas a Zélia como psicóloga naquela informação. E depois fiquei a saber, porque o Vunda, lá está a sua capacidade de sempre transcender. O Vunda estabeleceu relações de amizade, de trabalho com a Zélia, e percebeu que a Zélia não era só psicóloga, era também linguista. E o Vunda, tanto é que, já não me lembro se eu Revelações ou eu, psicólogo, que a Zélia ainda fez uma revisão do livro. A segunda edição. Do Educar. Pois, ainda fizemos, a Zélia ainda fez uma revisão do livro, e a Zélia foi ao encontro. O Vunda foi ao encontro da Zélia. Eu acompanhei esses trabalhos à distância. Estamos aqui a fazer. Olha, aguardo um pouquinho, pronto. Já sabem como é. O Catarino também é editor literário, sabe já como é que somos enquanto editor. Queremos sempre receber o texto e sim, e quando tem sempre uma vírgula para rever,
Claro, epa, vai atrasar um pouquinho mais. Uma vírgula equivale mais um dia de atraso. E a Zélia, afinal, estava ali também deste lado e o Vunda tinha todo o gosto, falava-me da Zélia. Eu disse, olha, tu não sabes. Sim, mas Zélia, mas esse é o objetivo, é mesmo para provocar, para vir falar. E então, todo Sim. mais e tudo, vim só porque queria estar presente. Eu chamo-me Zélia Gomes, sou psicóloga e também revisora. Não sou linguista, sou revisora, Cédric. Conheci o Vunda em 2020, quando ele começou a organizar webinars na altura da pandemia. Fazíamos vários cursos online. Depois, quando a situação desanuviou, digamos assim, tivemos a oportunidade de fazer cursos presenciais no consultório dele. Tínhamos as sessões de supervisão clínica, né, onde os psicólogos partilham os seus problemas, as suas dificuldades e os seus sucessos também. Tive a oportunidade de interagir muito com o Vunda na troca de, digamos assim, de pacientes, né? Quando eu tivesse alguma grande dificuldade, era ao Vunda que eu recorria para ajudar a resolver alguns casos, porque o Vunda era psicólogo clínico e eu não. Eu trabalho muito na área de aconselhamento psicológico, não faço psicoterapia. E então trocava muito com o Vunda e sim, ele é a pessoa que o Cédric já descreveu, muito dado, sempre disponível para ajudar, para trocar, para partilhar, enfim, foi um conhecimento profícuo. Eu indiquei muitas pessoas ao Vunda, achava o Vunda um dos melhores psicólogos de Angola, né? Sempre muito participativo nas sessões, na mídia, de uma maneira geral. O Vunda era sempre chamado para comentar, para contribuir para assuntos do dia a dia da nossa sociedade. Enfim, é isso. Obrigado pela partilha dele. Mais alguém queira partilhar? Ainda, sim, calhar por volta das 17h40 e encerramos mais uns dias. Ok. Começaríamos a fazer o encerramento e por isso ainda tem aqui mais uns minutinhos para quem queira fazer alguma partilha de memórias. Então, sim, Teresa. Pode. Eu sou a Teresa Domingues, né? Aluna e um bocadinho amiga do professor. Para mim, vai sempre professor. Era uma pessoa que tinha capacidade de compreender o outro. E eu lembro-me, como aluna, eu tive sempre muita dificuldade em psicologia. Lembro que um dia falei com ele e disse, olha, não se preocupes, no sábado vamos reunir um grupo de dois colegas para fazer uma explicação. E eu acho que desde aquele dia eu compreendi tudo, porque ele tinha a capacidade de compreender o outro, fazer perceber que nada é impossível, que nós conseguimos tudo, nós somos capazes. E acho que era dele, era o natural dele. E eu sei que hoje fiquei orgulhosa que tive um problema com a minha sobrinha na altura e levei a ele. Liguei para ele e pedi se podia levar para ter com ele. E eu fui, ele indicou livros para ela ler, na altura tinha 16 anos, estava na sua fase muito complicada e hoje fiquei orgulhosa porque foi o Cédric que publicou uma manchete de um jornal de jornalistas que entraram agora numa rádio. Há pouco tempo estava lá a minha sobrinha.
E eu fiquei muito orgulhosa e até liguei para Neus, olha, o Cedric publicou a minha sobrinha, por acaso Vunda conhecia, e eu levei-lhe e fiz-lhe conhecer. E ele não desvaloriza nada. Ele presta atenção a cada grão, como eu costumo dizer, e consegue compreender. Eu acho que é isso que nós temos que levar dele, memórias dele, porque falar do passado é difícil falar do passado, porque para nós está sempre vivo, está presente, porque são pequenas coisas que nos cativam. E eu ainda hoje falo com meus colegas, que já não vejo de, há 10, 11, 12 anos ou mais, e falamos dele, e a primeira coisa é o Vunda. E ele consegue juntar todo mundo mesmo distante. E até hoje conseguiu nos unir e pronto, infelizmente já não está cá. Posso dizer que ele prometeu almoçar na minha casa e não foi. Pronto, não sei a quem cobrar, mas eu só posso dizer obrigada. Foi um ato de gratidão e obrigada por fazer parte da minha vida. E se eu estou cá em Portugal também foi um bocadinho parte dele, que ele aconselhou-me a vir para aqui. Pronto, e eu só posso dizer obrigada. Obrigado. Há mais alguém? Ah, estamos aqui prestes a terminar. Como disse, tem muita coisa que eu podia falar sobre o Vunda, né? Então, não sei se... Que, eu falei, assim, na leitura, falei rapidamente da prisão, o Vunda entrou. Se calhar só aproveitar para partilhar. Naquele dia, eu até acho que escrevi e depois apaguei do texto também, porque este texto, essa declaração foi lida em Luanda. O pai pediu e enviei e agradeci imenso por ter pedido, ter lembrado de pessoas que estão deste lado e que não tinham oportunidade de lá estar parado e presencialmente acompanhar o último momento. O que eu tinha escrito era, no dia que ele esteve na minha cela, eu fiquei assim, eu não falava, pronto, porque eu tinha declarado uma greve extrema que tinha juntado uma coisa que era o silêncio, né? Decidi não falar com ninguém. E o Wunda entrou e tentou estabelecer um contato comigo, dirigiu palavras e eu não respondi. E depois ele afastou-se com o professor Fernandes Manuel, também psicólogo, e eu vi-lhes ao longe a falarem que eu estava com depressão profunda. Eu não sei se o termo é profunda ou grave, assim, uma coisa. Pronto. Perturbação depressiva mais. Não, ele não usou assim. Acho que não usou o termo mais técnico que vocês. Aí, pronto. Se ele usasse esse termo, se calhar eu nem sequer saberia de que estariam a falar. Simplesmente usou mesmo a depressão, acho que profunda ou grave, pronto, porque eu estava num estado em que já não era só estratégia de não falar, já não era só estratégia da greve, era mesmo um estado se calhar, pá, pois, se calhar é isso. Eu fiquei, mas quando ele falou isto, eu percebi a preocupação dele, né? Porque ele faz aquela declaração ao professor Fernandes, mas o professor Fernandes na altura tinha responsabilidades nacionais, a nível nacional, ele era o diretor do Departamento de Reeducação do Serviço Nacional, do Serviço Penitenciário, e por isso quando ele transmitiu-lhe aquilo era no sentido de redobrar os esforços para retirar-me daquela situação. Pronto, porque não tardou alguns dias, ou um dia depois, a situação houve um revés. Mas depois de ter saído, porque
Pronto, em função desta greve extrema, houve uma alteração da situação toda. O Vunda foi em nossa casa. A Neuza está aqui, a minha esposa. E o Vunda foi em nossa casa. Não sei se já, não sei quantas vezes foi, mas também mantinha contato sempre ao telefone, porque talvez porque ele sabia que não bastava sair, né? Não bastava ir para casa, precisava de um acompanhamento. E as condições em que estávamos, porque fomos para casa em regime, pela primeira vez no país, de regime de prisão domiciliária, não podíamos ter acesso, não podíamos sair para ir ao psicólogo. E eu nem sei se o psicólogo poderiam ir a nossas casas. Tanto é que o Vunda não foi enquanto psicólogo, foi enquanto amigo. Mas estávamos num regime em que até os amigos, até familiares estavam limitados de ter acesso às nossas casas. Quem acompanhou o processo sabe mais ou menos de como aquilo foi montado, de modo que muitas pessoas estavam assustadas, estavam com medo mesmo de ir para nossas casas, e o Vunda não tinha medo nenhum. O Vunda foi para lá prestar toda a sua solidariedade, acompanhar como é que estava a minha evolução, e todos esses anos de amizade, creio que isso talvez acontecerá aqui com todos. Quando ele ligava, quando ele estava a falar sempre com alguém, estava sempre preocupado com essa questão. Como é que está o bem-estar emocional, né? É como se ele estava, como já referimos, e todos reconhecemos, o Vunda estava sempre neste modo psicólogo, né? Ou seja, o Vunda já era um psicólogo de nascença, e por isso depois, se calhar, ficamos aqui a confundir, será que ele está a agir como psicólogo, está a agir como uma pessoa, né? Mas ele era assim, estava sempre preocupado. E muitas vezes estávamos ali pronto, em conversas, discussões, e ele estava aí atento, não, mas temos que cuidar mais da nossa saúde mental, isto. A nossa amizade permitiu-me também ver o Vunda em estados também de aflição, né? E quando ele estava em estados de aflição emocional, eu também lhe fazia lembrar que, olha, é preciso dar um distanciamento destes problemas, né? Eram raros momentos em que víamos o Vunda aflito com uma situação, e essa situação normalmente eram situações externas, que lá está, se calhar mesmo era por isso que lhe afligia muito ele não ter capacidade para poder prever, como notícias de assassinatos, de estupros, que ele às vezes ouvia, e a forma de escrever, ele ficava tão aflito com isto, pá, e era sempre o discurso que muitos de nós usamos, que esse país está demais, essa situação está demais, e ele ficava extremamente aflito, e eu é que tinha que estar aí também a fazer o papel, agora já muitas vezes até fazendo recurso às coisas que eu fui ouvindo, né? Eu não sou da área da psicologia, mas de tanto lhe ouvir, aprendi algumas palavras que ele sempre, né? Então tinha que lhe devolver essas palavras para ele perceber que, pá, o que não estava ao nosso alcance, tínhamos de saber fazer uma gestão melhor para não nos deixar num estado também psicoemocional de inoperância, até o ponto depois de nos prejudicar nós mesmos e prejudicar terceiros. Eu, neste mês de janeiro, eu falei com o Vunda precisamente no dia 31. Né? Falei com o Vunda bons largos, dia 31 de dezembro. Bons largos minutos. E estávamos assim, era já no modo de preparação deste ano. O livro esse livro de que falei já vinha de trás, mas falámos, reforçámos, vamos publicar. Vamos voltar a realizar nossos cursos e tal, e por isso vamos já traçar a agenda, se calhar aí na segunda semana de janeiro vamos traçar a agenda. Falamos de várias coisas e também da viagem. A segunda tinha uma viagem prevista para cá, né, na semana, precisamente na semana em que ele faleceu. E está ok. Na segunda semana de janeiro eu não contactei e não precisei de contactar, porque eu indiquei alguém para ser assistida por ele, ter atendimento psicológico. Eu creio que não estaria a ferir nenhuma intimidade desta pessoa, mas essa pessoa estava com tendência a suicídio. Aliás, não seria a primeira vez que essa pessoa tentaria um suicídio.
E o Vunda também já ajudou a primeira vez, na primeira vez. E o Vunda, ela contactou em meu nome e o Vunda não precisou, lá está, de contactar-me para verificação e tal. O Vunda disse, atendo-te, venha para cá, atendeu. Alguns dias depois, essa pessoa ligou. Não, no mesmo dia, da primeira sessão ela ligou e tal. E alguns dias depois voltamos a falar e essa pessoa estava a sentir-se muito bem, né, muito bem. Ou seja, mais uma vez o Vunda salvou aquela pessoa. Na segunda-feira, o Vunda faleceu numa terça-feira, no dia 20. E estava marcado sessão neste dia, na terça-feira, com esta pessoa que indiquei. A pessoa foi para lá, o Vunda não apareceu. E ela ligou-me, aflita, porque o Vunda não apareceu. E eu tive que lhe tranquilizar, que não, o Vunda não é disto, eu te ligo, não atende, mas calma, depois o Vunda vai dar, ele vai entrar em contato e vai dizer alguma coisa. E no final ali, no final da tarde, surgiu a notícia e essa pessoa ficou extremamente abatida. Eu creio que os psicólogas presentes saberão melhor o efeito disto, né? Da pessoa que está a, a fazer o acompanhamento todo. Também essa pessoa não está presente para poder dar continuidade. E eu, sem muita força, ainda tive que pensar, mas tive que pensar nisto, no impacto do que teria a partir do Vunda naquela pessoa e tive que lhe tranquilizar que não, a pessoa estava ali muito. Uma, pronto, pessoas depressivas têm essa capacidade de tudo à sua volta ser quase que provocado por ela, né? E neste caso ela sentia-se muito mal, esta pessoa sentia-se muito mal por ter estado com Vunda nestes últimos dias e ter acontecido isso. É como, pronto, foram palavras dela, é como se fosse ela quem tivesse provocado. Eu disse, não, longe disso, não tens de pensar nisso. Mas depois houve uma coisa que continuamos a falar, uma das coisas que ela tem estado a usar para dizer que sim, eu tenho que ser forte, também pelo Vunda, é porque ela percebeu, e muitos relatos de pessoas que começaram aí a partilhar, várias pessoas que foram salvas pelo Vunda, literalmente salvas, né? Houve muitas pessoas que estiveram à beira do suicídio e que o Vunda fez o seu acompanhamento salvou-lhes, né? E por isso partilho isto para dizer que o Vunda até o último momento, né, esteve a trabalhar para aquelas pessoas, para as pessoas, todas as pessoas que acorriam até ele. Curiosamente, por isso, como disse, segunda-feira o Vunda esteve ativo, só terça-feira, o dia fatídico, é o dia que o Vunda esteve felizmente indisponível. Eu, quando tomei conhecimento do falecimento, como é natural, rejeitei esta possibilidade e fiquei com muita raiva do também amigo e colega que partilhou. E liguei logo para o Vunda, né? Porque queria e gostaria imenso que fosse mesmo uma brincadeira de mau gosto do nosso amigo também, jornalista. Mas não atendeu. Deixa logo mensagem, liga assim que possível. Vi aquelas coisas do WhatsApp que aparece lá, os pontinhos já não apareciam, o segundo pontinho, só ficava um traço e percebi que alguma. Liga logo para a mãe, para a Tiana, que ainda estava cá e pronto. Então logo ela atendeu, comecei logo a chorar, porque ela estava a chorar, ela atendeu-me com choros e pronto, também comecei logo a chorar. E percebi, e até eu lamento porque não consegui ter palavras sequer para lhe dirigir meus pésames, acho que devia pelo menos isso, não consegui dizer pésames a Tiana e a chamada já nem me lembro se desliguei, se ela desligou, já não me lembro o que houve, mas foi assim, a confirmação, foi a forma como tive a confirmação e é uma coisa muito dura. Dizer, pronto, foi o Vunda até hoje. Terminei de ler em tempos o livro de Dan Brown, mais recente.
eu já estava prestes a falar com o Wunda sobre o livro. Porque há muita, não sei se alguém já leu aqui, mas há muito sobre psicologia no livro. E eu quis falar quis recomendá-lo, se ele ainda não. Mas quis falar já sobre o livro, tem essa perspectiva assim. E uma das coisas que o livro tem é uma perspectiva da continuidade da vida no pós-vida. Perspectiva da consciência não local, que está a pairar e que está nos aqui a acompanhar. É um livro que, de facto, não sendo religioso, mas dá essa esperança de que o Wunda esteja aqui conosco, nessa perspectiva também que o Dan traz no livro, né? De que há uma consciência não local que é partilhada, estamos todos aqui. Eu acho que é também uma perspectiva até muito religiosa, mas o Dan não traz essa perspectiva religiosa no livro, apesar de toda a sua explicação também religiosa, mas é uma perspectiva bem psicológica, de que quando partimos, na verdade, tornamos-nos nos juntamos a uma consciência coletiva que existe e que paira aqui à volta de todos nós. E daí que, de certo modo, pode nos dar uma certa força para dizer que ele está cá, e também para ele que eu estou aqui, né? Que é porque das coisas que Vuna faz muita falta, mas Vuna faz muito e fará muita falta para as suas filhinhas, para a esposa. E gostaria imenso de acreditar que o Vunda está cá para elas também, para estar ali por perto, acompanhá-las nesta perspectiva de anjo, de invisível, de anjo da guarda que está ali. Gostaria imenso que isso fosse verdade para todos nós. Chegaram mais algumas pessoas. Quem queira juntar-se para fazer uma declaração, estamos mesmo prestes já a terminar o nosso prazo. Já terminou? Pois. Mas quem acredito, pois vão fazer aqui algumas coisas ainda. Então, últimos minutos, quem quiser vir rapidamente fazer declarações, vamos terminar a nossa homenagem. Ou depois ninguém? Ok, então, se calhar eu, antes de fecharmos, peço. Sim, por favor. Depois, antes de fechar, vamos pedir um minuto de silêncio e encerramos. Não pode chegar aqui porque estamos a transmitir e tem aqui o microfone para quem nos está acompanhando poder ouvir melhor. Não está sendo fácil para todos nós, William, Ana, toda a família. Eu peço a Deus, William, Ana, os manos todos, a viúva, os filhos do Wunda. Que Deus conforte eternamente os vossos corações, que vos dê forças para podermos continuar todos. Não é fácil, mas todos sabemos que cada um tem um dia, todos nós estamos aqui nesta vida de passagem. Nem todos envelhecemos, nem todos ficamos a velhos, vocês sabem muito bem também, que há bem pouco tempo passei por esta. Mas é isso, acreditamos que o Wunda é um menino, para nós será sempre menino. Quando pequenino era tão irrequieto, para ver que eles o conhecem naquilo que se transformou hoje, naquele homem, um homem sério, calmo, amoroso, bondoso. Mas de pequeno, o nosso Wunda era um menino muito irrequieto, muito irrequieto. Então, são essas lembranças que a mim, como tia Teresa, tia Tete, me faz deixar ficar aquele teu olhar sereno. E isso vai deixar muitas saudades dos nossos corações.
Deus continua confortando os corações de quem ficam, porque acreditamos que o Vunda está bem, apesar de tudo, dessa ausência. E como falou aqui, aqui o nosso filho, amém, que a sua presença estará sempre junto àqueles que o amam. Em nome de Jesus Cristo. Para todos, sim, podemos fazer o minuto de silêncio aqui, todos aqui em frente, tá bem? Então, sim. Sim, porque sim, para as pessoas que estão lá em casa a ver-nos, também então podemos, cada tiro aqui. Estamos já a encerrar aqui a nossa homenagem. Vamos fazer um minuto de silêncio. Podemos juntar-nos aqui. Então, Reginaldo, vai lá. Não tem muito espaço ainda, vamos ficar mais para trás. Vamos a dizer os altos, que são as pessoas, ficam aqui. Sim, ficamos daqui atrás. Pega. Podem juntar-se. Vanderlei, podem juntar-se. Aqui deste lado. Sim. Vamos começar a. Podemos começar o minuto de silêncio. Cauê, quando queres, começamos, tá? Vamos depender de ti. Ok. Obrigado, está feito. Muito obrigado pela vossa presença e solidariedade. Está no molhado. Ok, obrigado. Você quer a prova? Não é alguém que é em Luanda. Eu vou a Luanda. Vais? E há livros teus que eu paguei, que nós queríamos pagar, tu não tens. Faz tu que vai levar. Esse é um deles. Eu já não tenho. Quem me esqueceu um deles? Mandar uma lista Quem mandou dos que não estavam. aparecer? Sim, que nós temos Mas lá. eu vou saber como foi esse, porque Vamos só terminar aqui a transmissão. Não, esses boatos vão se aparecer. Onde é que eu. Terminar. Está aqui terminado. Estava à procura de um botão vermelho. Aí não está vermelho. Depois vai perguntar, mas